Na aula passada eu dei uma introdução sobre a equação vetorial da reta, eu dei mais a intuição e agora eu vou explicar melhor, fazer uma pequena revisão e vou partir também para as outras equações, outros modos de representar uma equação da reta. Então vou começar aqui, nós começamos com o vetor W, que é um vetor de posição. Então esse vetor aqui indica uma posição, um ponto por onde a minha reta vai passar. Eu poderia também colocar esse ponto explicitamente aqui, mas só o vetor já basta e vai ficar mais fácil para usar só vetores como posição, porque aí você vai lembrar mais fácil da regra de soma de vetores. Então vou colocar só o vetor aqui para indicar a posição. Não importa agora o valor numérico desse ponto aqui, as coordenadas, essa reta vai passar exatamente por esse ponto. E o outro vetor, que é o meu vetor V, que está aqui, é o vetor direção, vetor diretor. Ele vai indicar a direção da minha reta. Então minha reta ela tem que passar pelo ponto denotado pelo vetor W e ter a direção desse vetor V. Então já dá para saber qual que vai ser o aspecto dessa reta. Eu vou colocar então, vou visualizar a reta aqui. Aqui está, ela passa por W e tem o vetor diretor V. Então no caso, se eu pegasse um W mais um V, eu cairia nesse ponto aqui. Se eu pegasse o W mais um escalar qualquer, por exemplo, 2V, eu cairia aproximadamente aqui, que também é um ponto da reta. Se eu pegasse o W mais 3V, eu cairia aproximadamente aqui, assim como W menos V, W menos 2V, W menos 3V. Então perceba que a equação W mais um lambda ou um T, qualquer variável vezes o meu vetor, qualquer variável pertencente aos reais, vai me representar essa reta aqui, todos os pontos dessa reta. Então aqui a soma W mais um escalar vezes o vetor V, que eu vou chamar de T ou lambda, tanto faz. Então vai representar a minha equação vetorial da reta. Então vamos partir para um aplicativo de desenho para dar mais uma revisão sobre a equação que nós já vimos no vídeo passado. Então aqui está uma captura de tela do que eu estava fazendo agora há pouco. Só relembrando, então, W mais um lambda vezes o vetor V vai ser a equação vetorial da nossa reta. Então, suponha que nós temos um ponto x. Ele vai ser, então, representado pelo meu vetor diretor, que é o W, mais um lambda vezes o meu vetor diretor, que é o vetor V. Então, vamos supor que o meu vetor posição tem as coordenadas x0, y0 e z0. Então vamos supor aqui que W é na forma x0, y0, z0. E o meu vetor diretor, que é o vetor V, é igual a um ABC, por exemplo. Vamos ver o que nós podemos tirar os modos que nós podemos representar essa equação. Então, o meu vetor x, o meu ponto x, que também pode ser representado como um vetor, eu vou deixar como xyz. Então vai ser igual ao vetor w, que é o x0. Vamos mudar de cor para não ficar enjoativo. Então vai ser igual a x0. Vamos fazer aqui. x0, y0, z0, mais um lambda ou um t, geralmente é usado, depende do livro que você está trabalhando, mas isso aqui representa só uma constante, vezes o vetor v. Então, vezes o vetor a, b, c. Essa aqui é conhecida como a equação vetorial da reta. Então, essa aqui é a equação vetorial da reta. Então, isso significa que nós podemos pegar um x, vou escrever aqui embaixo. O valor de x da minha reta vai ser igual a x0 mais um lambda vezes o a. Okay? Isso aqui nós estamos trabalhando com a notação. Isso aqui é a mesma coisa que eu tivesse x, y e z. X vai ser igual à soma das primeiras coordenadas, y vai ser igual à soma das segundas coordenadas e z das terceiras. Então, x vai ser igual a x0 mais lambda a. Então, x vai ser igual a, vamos fazer a cor certa, x0 mais lambda vezes a. O y vai ser igual a y0, então já vou escrever y0 aqui e z0 aqui, para economizar tempo. Mais o lambda também, o lambda vezes o b aqui. E aqui vai ser o lambda vezes c. Então, peraí, vamos escrever. Fica lambda vezes b e lambda vezes c.
Esse aqui é um outro modo de representar essa mesma reta. Perceba que essa aqui é uma forma que toma os parâmetros de lambda e nos dá cada ponto. Então, x eu posso pegar o lambda, escolher um lambda, eu vou obter o valor de x. Escolhendo o mesmo lambda, eu vou obter o valor de y e o valor de z. Essa aqui é chamada de equação paramétrica da reta. Então, vamos escrever equação paramétrica. Então, a reta pode ser representada, vamos supor, reta R. Aqui também é a mesma reta, eu estou trabalhando com a mesma reta. Ela pode ser representada por x igual a x0 mais lambda a, y a mesma coisa e z a mesma coisa. Essa aqui é equação paramétrica. Vamos escrever equação paramétrica da reta. Então perceba, na equação paramétrica nós podemos facilmente identificar o ponto por onde a minha reta passa, que são os valores que não estão acompanhados da variável t ou lambda, ou qualquer variável que você estiver trabalhando. Então esses daqui, vamos circular aqui, esses daqui são ponto da reta, e esse aqui é o vetor diretor da reta, é a direção da reta. Então, vetor diretor. Então, facilmente, na equação paramétrica, nós podemos identificar isso. Você tem que tomar cuidado, depois eu vou trabalhar com exemplos, quando eu não necessariamente preciso representar o lambda na frente, eu posso representar o lambda b aqui e o y0 aqui, então você tem que tomar cuidado sempre com quem está acompanhado de lambda, ou de t, ou de qualquer variável, e quem está sozinho, quem é só um número, por exemplo, x0, y0 e z0. Então, você tem que tomar cuidado na equação paramétrica com esses dois aspectos. E agora, então, a terceira equação, a forma que nós podemos representar a reta é a seguinte. Nós vamos partir da equação paramétrica da reta. Então, nós temos x igual a x0 mais lambda a, y igual a y0 mais lambda b, z igual a z0 mais lambda c. Nós vamos isolar os lambdas. Ok, nós temos lambda em todas as equações, então nós vamos isolar os lambdas e igualar essas três equações. Então, vejamos. Se eu fizer aqui x menos x0 igual a lambda a, então eu estou isolando, vamos trabalhar aqui. Eu vou isolar, vai ficar x menos x0, estou subtraindo x0 dos dois lados, vai ser igual a lambda a. E se eu dividir os dois lados por a, eu vou ter que x menos x0 sobre a é igual a lambda. Então eu já isolei o lambda da primeira equação, eu posso fazer isso com as outras duas, ficaria y menos y0 sobre b igual a lambda, e a outra ficaria z menos z0 sobre c igual a lambda. Como as três são igual a lambda, nós podemos igualar as três equações. Então, nós terminamos com... Agora eu vou respeitar as cores para ficar mais fácil. X menos x0 sobre a é igual, isso aqui é igual a lambda, isso aqui também, então posso igualar as duas. Então é igual a y menos y0, então já vou escrever aqui y menos y0 sobre b, que é igual a z menos z0 sobre c. Então vamos escrever z, eu quero respeitar as cores, z menos z0 sobre c. Então, essa aqui é a terceira forma de representar uma reta, que é conhecida como equação simétrica, na forma simétrica. Então, vamos escrever aqui. Equação simétrica da reta. Então, a partir dessa equação, nós também podemos identificar o ponto por onde ela passa. Então, aqui está o ponto por onde ela passa, em azul, que é o x0, y0, z0, que é o mesmo x0, y0, z0 das outras duas equações. Então, isso aqui representa o ponto por onde ela passa. Vou escrever aqui, ponto da reta. E A, B e C, vamos escrever com uma outra cor, A, B e C,
são os vetores, são as coordenadas do vetor diretor da reta. Então, vetor diretor. Cada equação tem a sua utilidade. Durante o curso nós vamos trabalhar com as três. Eu vou apresentar problemas nas três formas, então você vai ter que saber transformar de uma para outra. Aqui eu quero que você tome cuidado com o menos. Então, se eu tiver x menos 2, o ponto por onde ela passa, então, por exemplo, sobre 3, o ponto por onde ela passa é o 2, não é o menos 2. Do mesmo modo que se eu tivesse x mais 3, o ponto por onde ela passa seria menos 3, porque nós temos que ter um menos aqui, então ficaria x menos menos 3. Por exemplo, x mais 3 sobre 4. A equação na forma simétrica ela tem que ser x menos alguma coisa. Então ficaria x menos menos 3 sobre 4. O ponto por onde ela passa, uma das coordenadas do ponto é o menos 3, não o mais 3. Então isso que nós temos que tomar cuidado durante o curso, eu vou trabalhar mais com isso. Então essas são as três formas de representar a equação da reta. Nos próximos vídeos eu vou dar exemplos, nós vamos trabalhar com exemplos reais para você se acostumar e não se confundir com as três equações.